Este projeto foi contemplado por meio do edital de prêmio de produção realizado pela Prefeitura Municipal de Biúna, através da Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do programa da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural sancionada pelo Governo Federal para apoiar artistas durante a pandemia do Covid-19. Olá, meu nome é Yasmin Herrera e eu trabalho atualmente como atriz, diretora e preparadora de elenco da Companhia de Teatro Nissi. Sou também professora da Escola de Artes Bezalel e hoje gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho sobre o que foi o teatro da época clássica. Também estudei atuação teatral na Universidade do Chile, em Santiago, e vai ser com muito prazer que nós vamos iniciar essa aula para que vocês conheçam um pouquinho do teatro clássico. Primeira coisa, eu gostaria que vocês observassem um pouco de como eu estou vestida, caracterizada hoje. Bom, essa é uma tentativa de remeter vocês um pouquinho, levar vocês para esse período tão importante e tão significativo para todos nós. Se eu te perguntasse hoje quais são as grandes obras de teatro, as grandes peças, certamente alguns escritores, alguns autores e algumas peças seriam mencionadas por você, não é assim? Uma delas certamente seria Shakespeare, um dos grandes autores, escritores e que tem obras fantásticas que são muito antigas, se nós formos ver os anos que elas têm de produção, porém que nós conseguimos usar e reler atualmente, o que faz com que seja um trabalho muito relevante, independente do período. Outra obra que talvez alguns já conheçam, outros talvez sejam um primeiro contato, seriam as tragédias. As tragédias de Sófocles, as tragédias de Eurípides, e existem outras tragédias de um período muito mais anterior ao período das obras de Shakespeare. Por exemplo, as tragédias de Antígona, as tragédias de Édipo Rei, foram escritas por aproximadamente já mais de 2.500 anos atrás. Então é realmente muito tempo. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho da estrutura do teatro clássico. Então eu vou começar, já que a obra de teatro clássico de Sófocles, de Antígona, são do teatro grego, eu vou retirar esse traje que tem mais a ver com a época medieval, para eu falar com vocês rapidamente sobre o que acontecia na Grécia. E eu tenho aqui uma tentativa de traje e de cabelo desse período. A maquiagem está nos lembrando mais um pouco de Isabel I, que usava essa maquiagem branca. E enfim, o teatro grego, ele é muito aceito no Ocidente como o berço do teatro e, obviamente, esse berço, esse início veio com as tragédias. Então, aproximadamente no ano 550 antes de Cristo, começaram as festas agrárias para Dionísio e para celebração da fertilidade, do vinho, entre outras coisas. E nesse período em Atenas, algo foi acontecendo e transformando essa celebração festiva em algo teatral, um espetáculo teatral, é o que popularmente se conhece como o período em que se desenvolveu a tragédia. Então, o início do teatro clássico em si, ele é um período que foi marcado pela religiosidade, pelo ritual. Era um teatro de caráter ritual. Eu fiz um desenho que eu vou mostrar para vocês. É um desenho simples, mas que vai ilustrar um pouco do espaço, ok? Da tragédia grega. Então, algumas características. Era um teatro ritual, o formato do local era em círculo, o espaço era colina e a participação do público era fundamental. O coral de celebrantes, ou seja, as pessoas participavam. Eu sei que vocês estão lendo ao contrário, porque eu escrevi da forma correta, mas vai dar para vocês visualizarem pelo menos o desenho do local onde se desenvolvia esse trabalho teatral. Então aqui
era onde eram apresentadas as peças. Esses corredores que estão aqui eram chamados de párodos e por aqui entravam os corais. Então as pessoas cantavam e celebravam ali com as suas músicas. Porém, em algum momento, Tespes, ao invés de falar alguma declamação, ele falou: "Eu sou Dionísio", e começou a dizer os seus textos, né? Então é muito interessante onde começa a surgir o diálogo nesse período. Então, vamos lá. Então, é aceito no Ocidente como berço do teatro. O que acontece então? Para que algo seja considerado teatro clássico, há uma estrutura. E o primeiro ponto dessa estrutura é que ele precisa ter um modelo, uma estrutura própria, onde a beleza, a perfeição são os padrões para que funcione e seja aceito. Por exemplo, existe agora o teatro vanguardista, pós-moderno, onde não há necessidade de uma educação, um ensinamento por trás da obra teatral, e eu não estou criticando nem nada, só estou fazendo uma comparação com o trabalho do teatro clássico. O teatro clássico geralmente é educativo, é pedagógico, tem uma lição, não é simplesmente para você viver uma experiência. Há um padrão na escrita, coisa particular dos gregos, eles estudavam a oratória, eles estudavam matemática, eles tinham uma paixão pela perfeição, a mesura, enfim, várias características que compõem também as suas obras clássicas. Eles buscavam a perfeição, tanto é que nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre a poética de Aristóteles. Nesta poética, uma das coisas que ele fala é justamente que a obra precisa ter início, meio e fim, e tudo que não for necessário para essa obra deve ser retirado, ou seja, não tem extras, bônus, acréscimos, a obra precisa ser muito fechadinha, muito perfeita e completa. O segundo ponto são os temas, as temáticas que o teatro clássico aborda, são temas essenciais para a vida humana. É o amor, é o ódio, é a traição, são temas que transcendem a época. Então é muito interessante, por isso que a capacidade de releitura ela é muito presente quando nós estudamos esses trabalhos. O terceiro ponto é esse que eu estou falando já, que é a revisão constante, ou seja, transcende a época, já que a temática ela é inerente a qualquer ser humano vai ter experiências que digam respeito ao amor, que digam respeito à traição, enfim, são coisas que são realmente válidas para qualquer ser humano e que tem a capacidade de releitura. O quarto ponto é o conceito do sublime. Eu gosto muito de trabalhar e de falar sobre esse conceito porque o sublime ele tem a ver com algo que realmente ele te atrai e ele te distancia ao mesmo tempo. Ele provoca maravilha e terror. Então, se você observar uma obra de uma tragédia, você vai observar que isso é presente nesse trabalho. E no teatro clássico também. Ao mesmo tempo que eu estou conectada com aquela história, algo em mim provoca rejeição por algo que está acontecendo na cena. Por exemplo, para os que conhecem a história de Édipo Rei, de Sófocles, que segundo Aristóteles foi a tragédia mais bem escrita de todas, o momento em que ele descobre que a profecia se cumpriu, a profecia que tinha sido dita no seu nascimento, que ele realmente matou o pai e teve filhos com a mãe, ele fala que ele não quer ser vítima da sua própria desgraça, ele não quer ser testemunha da sua própria desgraça, então ele tira as órbitas, ele arranca os olhos. Mas lembrando que todas as cenas brutais e grotescas que acontecem na tragédia grega, elas não acontecem na cena. Então ele não faz essa ação, não realiza essa ação na cena, mas ele sai de cena e volta com o seu texto, dando a entender tudo que tinha acontecido. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto é que o teatro clássico ele é rizomático. O que quer dizer isso? É que rizoma é um tubérculo, é uma planta parecida com essa daqui, só que ela é uma raiz e ela tem a capacidade de se alastrar de uma forma horizontal. Então isso o que significa? Que o texto não está falando somente sobre a obra, mas ela tem a ver com toda a sociedade, com
a nobreza, o contexto histórico, o contexto político. Então, ela é rizomática, ela não significa simplesmente a obra, mas há algo que se quer dizer à sociedade por meio da apresentação da peça. Então, assim, eu estava mencionando a questão da poética de Aristóteles e eu acho muito interessante porque estabelecem, Aristóteles estabelece vários padrões para que uma tragédia, uma obra dramática seja considerada como tal. Então, eu falei do início, do meio e do fim, e também tem a questão da comiseração, o momento da comiseração, que é quando você vive a miséria do outro, você participa da miséria do outro. A catarse, que é algo presente nessas obras, e é muito interessante a catarse porque é como se fosse um sentimento de purificação, como se você pudesse purgar o estado que se vive na cena. Você vê algo tão forte que ao mesmo tempo você fala, ainda bem que isso não é real e que eu posso sair desse espetáculo e saber que a vida real não está acontecendo isso nesse exato momento na minha vida ou na vida daquele personagem que está sendo representado. Isso também é um conceito da catarse, que é essa conexão entre público e espetáculo, essa troca. Como eu falo, o teatro clássico grego, ele vem dessa estrutura circular que promove a participação do público. É como se fosse um trabalho conjunto. As pessoas participam. Como eu falei, surgiu de um ritual. Então, se surgiu desse espaço coletivo, ela continua provocando essa movimentação entre espectador e espetáculo. É importante lembrar, né, que a mulher não participava do teatro, isso demorou muito para acontecer, só aconteceu no século XVI, quando veio a comédia dell'arte, e aí as mulheres então puderam fazer as representações. Até então os homens faziam os papéis das mulheres, e era o uso das máscaras. As máscaras da tragédia eram muito grandes, as máscaras da comédia eram grotescas, eram assustadoras. Então, assim, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho também do contexto do teatro clássico desse período. Então, eu falei da catarse, e tem uma filosofia, uma forma de pensar do grego que diz respeito à roda da fortuna, que quer dizer o quê? Não importa o lugar onde você esteja, você pode estar num lugar muito elevado, mas em algum momento essa roda vai girar e você vai estar no lugar embaixo. E da mesma forma, quem está no lugar, numa posição complicada nesse momento, em algum momento essa roda vai girar e você vai poder estar no lugar elevado. E eu vou agora fazer uma leitura para vocês de um texto, que é um texto simples de um mensageiro. Simples não, né? Porque é um texto de Sófocles, então não é um texto simples. Porém, comparado com os outros textos de Édipo e de outros personagens, é um anúncio, é um anúncio de um mensageiro falando um pouco da desgraça de Creonte, o que aconteceu com Creonte. E eu vou fazer essa leitura, tentar fazer uma leitura para vocês, tá? Não foi ensaiado, mas é uma leitura para que vocês possam conhecer um pouquinho da profundidade desse texto e da profundidade dos temas que nós falamos que esse trabalho desenvolve. Ó vocês que habitam nos arredores do palácio de Cadmo e no templo de Anfion, não há vida humana que eu possa considerar invejável ou digna de piedade enquanto o homem existir. A fortuna, de fato, de maneira tão rápida, exalta o infeliz, como abate ao abençoado para sempre. Ninguém pode prever o destino reservado para os mortais. Creonte, recentemente, pareceu-me digno de inveja. Ele havia libertado das mãos de seus inimigos esta terra cadimeia. Ele possuía poder absoluto, ele governou a região inteira e os seus filhos nobres eram o adorno da sua raça. E agora tudo desapareceu. Quando os homens perdem o sentido de suas alegrias, eu não posso mais afirmar que eles vivem. Agora eu os considero mortos que respiram. Gente, essa é uma leitura para vocês entenderem um pouco da profundidade dos textos, né?
a gente perde um pouco dessa profundidade, por quê? Porque era tudo escrito em rima, verso, era uma métrica perfeita. Os textos de Shakespeare também havia uma rima, havia uma para que também fosse um trabalho educativo. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho do período isabelino também, que é onde eu estava vestida com esse traje, para vocês conhecerem então quais são as características desse período, que também é considerado período de teatro clássico. Gente, é uma coisa interessante a se dizer sobre o período do teatro clássico. Ele acontece em períodos de paz, prosperidade e bonança. Tá? O teatro clássico, tanto na Grécia como na Espanha, teatro é o século de ouro espanhol, né, que é conhecido, são períodos onde havia prosperidade, o teatro isabelino, onde surge Shakespeare. Então, esses períodos eram períodos de grande desenvolvimento. A Rainha Isabel I, Elizabeth I, tinha acabado de vencer uma batalha contra a Espanha, sem disparar nenhum tiro, quando todos os navios da Espanha naufragaram, foram contra a Inglaterra e ela vence. Então começa a se estabelecer um período de paz e surge o teatro isabelino, que tinha duas funções básicas: divertir e educar. Então por isso que era escrito em rima, e a parte da diversão era a parte do improviso, onde as pessoas realmente brincavam e se divertiam em cena, algo que acontecia porque eram feitas apresentações em espaços públicos, e se você observar qualquer formato de teatro isabelino, você vai ver que existe uma forma de posicionar os braços, as mãos nunca podem ultrapassar a altura dos ombros, os cotovelos nunca podem estar presos ao corpo, senão tem que haver essa distância, porque essa sensação de elevação, essa coisa do sublime. Gente, é um pouquinho sobre o que seria o teatro clássico grego, o teatro clássico isabelino, para te conectar um pouco com essa estrutura, e eu espero que esse tempo possa ter sido proveitoso para vocês, que vocês possam entender um pouco de todos os conceitos que abordam o teatro clássico, tanto grego como isabelino, que possa também levar essa experiência e continuar investigando, estudando, lendo as peças, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de aprendizagem muito enriquecedor para vocês. Muito obrigada e que tenha uma excelente semana.